Tem clube da primeira divisão da Itália que prepara a proposta oficial para a compra de uma das maiores joias do Palmeiras. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz essa informação com exclusividade. Quero falar também sobre o Palmeiras. É verdade que o Verdão busca um substituto para Piquerez? Para completar, últimas de mercado, bastidores e finanças. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Que história é essa de que o Palmeiras está atrás de um substituto para Piquerez? Na Argentina surgiu a especulação de que o Verdão já abriu conversas por Theo Rodrigues, jogador que pertence ao São Lourenço. Já falo sobre ele antes de atualizar sobre como é que anda a situação do Piquerez. Lateral que se contundiu vestindo a camisa da seleção uruguaia, passou nessa semana por uma cirurgia por conta da ruptura de um ligamento do tornozelo. Pois bem, o Theo Rodrigues tem 20 anos de idade, é argentino e tratado como uma das promessas do país para a posição à lateral direita. Disputou recentemente o Sul-Americano e o Mundial Sub-20 pela Argentina, mas ainda não é titular absoluto no São Lourenço. Por exemplo, dos últimos 5 jogos, em 3 deles ele nem saiu do banco. Na soma de partidas desde o início do ano, pelo São Lourenço são 7 aparições. Jogador cujo contrato se encerra em dezembro de 2027, avaliado em apenas 200 mil euros. Antes de gravar esse vídeo, entrei em contato com o dirigente do Palmeiras e perguntei: vocês têm interesse em Theo Rodrigues? Já conversaram com ele? E essa pessoa me assegurou que dentro do departamento de futebol o nome ainda não foi debatido, só se for algo exclusivo e restrito até esse momento do pessoal do Scout. Preciso te contar a história bem legal de um brasileiro que faz sucesso na segunda divisão do futebol inglês. De acordo com a Sky Sports da Alemanha, o atacante Léo Cienza, de 27 anos de idade, interessa a times da Premier League, de La Liga, do Campeonato Italiano e também do Brasileirão. Os nomes dos clubes não foram identificados. Queria te contar um pouquinho da história e trajetória desse atleta, que surge aos 20 anos de idade, sem passar por times de base grandes do futebol brasileiro, como opção de uma equipe da 5ª divisão da Suécia, mas seria uma experiência legal, acabou se transformando numa enorme tragédia. Por lá, ele não recebia salário e atuava quase como um escravo, ele precisava trabalhar para ter o que comer no dia seguinte. Coisa começa a melhorar quando ele se muda para um time da 3ª divisão da Alemanha. Não poderia ter feito melhor escolha, o Léo Cienza acaba por se tornar o craque do campeonato, do time que foi campeão alemão e subiu para a 2ª divisão. Detalhe, essa equipe chamada 1 entrou para a 3ª divisão apenas para não cair e conseguiu acesso para a 2ª divisão. A partir daí o passo seguinte foi ser negociado com o Heidenheim, que disputava a 1ª divisão, e foi do Léo Cienza o gol que impediu que o Heidenheim caísse para a 2ª divisão. Super valorizado na Bundesliga, ele acabou sendo comprado para essa temporada pelo Southampton, que disputa a 2ª divisão. O atacante, de 27 anos de idade, que joga pela direita e pela esquerda, vive momento bem legal com a camisa do Southampton. E detalhe importante, os 50 milhões de reais que o Southampton gastou para comprar o do Heidenheim se transformaram na maior venda da história do clube alemão. Informação exclusiva no Palmeiras: o Parma prepara proposta oficial para os próximos dias ao Verdão pelo atacante Eric Belé. Esse jogador é tratado como a mais nova promessa da base do Palmeiras, do mesmo nível de Endrick, Estevão, entre outros. Jogador que já tem cidadania italiana e que acaba de marcar 2 gols pela seleção brasileira sub-20 em 2 amistosos contra a seleção paraguaia. Ele fez um gol na primeira partida, outro gol na segunda partida. Eric Belé, que já disputou 3 jogos pelo time principal nessa atual temporada, ele tem treinado sob o comando do Abel Ferreira e desce apenas para fazer jogos na equipe sub-20 na atual temporada. Pelo sub-20 são 7 jogos, 4 gols e 1 assistência. Jogador que chegou ao Palmeiras em 2018, descoberto lá do Juventude, fez toda a preparação nas categorias de base no Palmeiras e já há bastante tempo chama a atenção de clubes europeus. O Parma tem pressa em fechar com o atleta, porque sabe que se o Eric Belé começar a marcar gols no time principal, ele ainda não fez pelos profissionais, o valor para compra certamente vai exceder em bastante os 20 milhões de euros que o Parma tem como limite para poder gastar. Só para completar, nas categorias de base do Palmeiras, o Belé soma mais de 11 títulos conquistados e pinta como uma enorme promessa alviverde. O Palmeiras já tem plano B e C caso as negociações com o zagueiro Nino do Zenit não avancem. Prioridade máxima no Palestra Itália segue sendo fechar com o ex-jogador do Fluminense que pertence ao Zenit. As tratativas com o clube russo seguem e tendem a ser fechadas
assim que o campeonato russo terminar. Se o Zenit for campeão, a chance de negociação aumenta consideravelmente. Pois bem, o plano B hoje atende pelo nome de Facundo Medina, zagueiro argentino que pertence ao Lens, da França, e está emprestado ao Olympique de Marselha. O nome foi sugerido ao Verdão, causou boa impressão e está em stand-by. O plano C é Igor Júlio, brasileiro que pertence ao Brighton, já esteve nos planos, já havia sido oferecido ao Palmeiras no mês de janeiro. O Palmeiras avaliou os prós e contras, entende nesse atleta alguém com bastante qualidade, mas a avaliação interna é de que o Nino preenche mais pré-requisitos e por isso seria mais interessante esperar pelo Nino na metade do ano. Se as tratativas com o Zenit não avançarem, aí sim o Palmeiras vai estabelecer conversas com o Lens e também com o Brighton para ver qual negócio fecha mais rápido e por cifras menores. Só para completar o noticiário alviverde, registrar que o Palmeiras venderá pelo menos um atleta de bom valor na metade do ano, tudo para não voltar a ficar sem fluxo de caixa, algo que em outros momentos já incomodou bastante a administração alviverde. A lista final de convocados para a seleção brasileira que disputará a Copa do Mundo está praticamente fechada. Estou para te dizer que hoje Carlo Ancelotti tem 23 dos 26 nomes já escolhidos, restando apenas 3 vagas. Para esclarecer essa situação, depois da vitória do Brasil por 3-1 contra a Croácia na noite dessa terça-feira, nos Estados Unidos, com boas atuações de Hendrick, que sofreu um pênalti e deu uma assistência para gol, chamar atenção para o gol do Igor Thiago, seu primeiro com a camisa da seleção em cobrança de pênalti. Luiz Henrique também deixou boa impressão, Martinelli saiu do banco para fazer um dos gols da vitória brasileira. Dos 23 jogadores com presenças garantidas, chama atenção para os 3 goleiros, Alisson, Ederson e Bento, para os 9 defensores, Marquinhos, Militão, Gabriel Magalhães, Danilo, Bremer e Léo Pereira, além dos laterais Wesley, Alexandre e Douglas Santos. Essa lista só muda em caso de contusão daqui até 18 de maio, data final da convocação. São 5 meio-campistas com 4 definidos, Casemiro, Bruno Guimarães, Fabinho e Andrei Santos. Dá para dizer que o Danilo Santos, que arrebentou na vitória contra a Croácia, inclusive marcando um gol, disputa a posição com o Paquetá. Para completar, o Ancelotti deve levar 9 atacantes, hoje 7 estão definidos. Estevão e Luiz Henrique para a direita, Vini Júnior e Martinelli para a esquerda, Matheus Cunha, João Pedro e Rafinha centralizados. As dúvidas no ataque para as 2 últimas vagas que restam, Neymar, Hendrick e Igor Thiago disputando posições. Então, para resumir para você, restam 3 vagas em aberto, uma no meio campo, que parece estar entre Danilo Santos do Botafogo e Lucas Paquetá do Flamengo, além de 2 vagas na frente, com Neymar, Hendrick e Igor Thiago concorrendo por essas 2 posições. Quem você levaria para a seleção? Quem não pode faltar nessa lista? Já usa o espaço para comentário e registre o que você pensa, beleza? Bora colocar um ponto final nas especulações envolvendo Danilo, jogador do Botafogo, autor de gol na vitória da seleção brasileira contra a Croácia. O Palmeiras fez 3 tentativas diferentes de contratar o Danilo somente nesse ano. O Flamengo também chegou a sondar a situação do atleta que vive fase de fato espetacular. O Danilo, mesmo jogando como volante, é vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro. Pois bem, o Danilo foi perguntado sobre a possibilidade de defender um outro clube no Brasil que não o Botafogo. Abre aspas para o jogador: minha mentalidade sempre foi de voltar para a Europa. Gostava muito de jogar a Premier League, passei um tempo lá, fiz gols, salvei o time também, lá na época de rebaixamento. Claro que agora minha cabeça está no Botafogo e quero ajudar a sair dessa situação em que estamos. Se for da vontade de Deus e pintar alguma chance de voltar para a Europa de novo, vou pensar direitinho também com a minha família. O que o Danilo deixa claro é algo que eu já havia ouvido dos seus representantes. Hoje, a prioridade do Danilo é encontrar um time na Europa, se fosse possível na Premier League, onde ele já esteve atuando pelo Nottingham Forest. O fato de estar valorizado como jogador de seleção, marcando o gol contra a Croácia, o gol de abertura do placar, faz com que a tendência de que esse negócio aconteça muito em breve com o futebol europeu. Dessa maneira, dá para dizer que a chance de negócio envolvendo Palmeiras e Flamengo é bem pequena. De qualquer forma, Danilo é hoje uma das prioridades
uma das melhores opções do futebol nacional. Gostaria muito de saber a sua opinião a respeito desse atleta. Já uso o espaço para comentário, para registrar o que você pensa. Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Fala, minha família, beleza? Chegando aqui com aquele giro de notícias importantes do Palmeiras nesta quinta-feira, com muita informação do maior clube do Brasil. Então peço humildemente para você chegar aqui dando like nesse vídeo, se inscrever no canal, ative o sino das notificações para não ficar nenhum vídeo para trás, né, para você não perder nada. Então peço humildemente para você dar o like pra gente, valeu. Então, rapaziada, é isso. Muito obrigado por você ter acompanhado o vídeo até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui.